Fala, meu amigo e minha amiga, tudo tranquilo? Aqui é o professor Felipe Ávila e vamos começando aqui mais uma lei, mais um módulo do nosso curso, tá? Eu vou jogar aqui na tela, deixa eu só maximizar que eu esqueci aqui o slide. Agora sim, Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa. Vamos analisar aspectos da lei, doutrina e jurisprudência. Veja só, essa é a lei talvez mais complexa que nós iremos analisar. Né? Dentre as leis penais, eu acredito que essa seja a lei mais complexa, tá? E eu vou demonstrar isso para você, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas uma coisa eu vou prometer para você. Qualquer questão que cair na sua prova, você vai acertar. Esse não vai ser um módulo curto, vai ser um módulo longo, né? Nós temos ali aproximadamente 10 horas de aula, talvez um pouco mais. Se precisar de mais, de 12, de 13, 14, 15, a gente vai, tá? Aqui até esgotar o tempo, o curso é meu, então eu estabeleço a quantidade de horas para dar todo o conteúdo para você, tá? Mas aproximadamente 10 aulas, cada aula tem cerca de 1 hora, né? 55 minutos a 1 hora, então será mais ou menos aí 10 aulas, 10 horas de aula, tá? Mas sem mais delongas, a gente vai falando sobre isso ao longo da aula. Vamos já iniciar aqui e vamos iniciar no item 1. Nossa aula é toda dividida, toda esquematizada, aspectos iniciais. E a gente vai tratar primeiro, no item 1.1, de uma evolução no tratamento legislativo. Tá claro que a gente não vai olhar, né, todas as normas desde 1500 aqui do nosso país sobre organização criminosa, mas a gente precisa fazer um recorte, porque isso já caiu em prova, e eu vou te mostrar, inclusive. Tá? A gente precisa saber, pelo menos aí desde 1995, como que se deu o tratamento da criminalidade organizada, né, na questão legislativa no nosso país, porque isso pode ser objeto, e já foi objeto de questão difícil. Você vai aprender isso aqui comigo, tá? Se cair na sua prova, você vai acertar. Olha só. Vamos começando aqui no nosso recorte. Falando sobre, rapidamente, né, a Lei 9.034 de 1995. Era a nossa antiga Lei de Organização Criminosa. Lei 9.034 do ano de 1995, um dos primeiros diplomas normativos que tratou ali da criminalidade organizada. E o que essa lei trouxe? Olha que interessante. Essa lei trouxe, basicamente, meios de prova, né, usando a nomenclatura da lei, e procedimentos investigativos ou investigatórios, tá? Para combater a organização criminosa, quadrilha ou bando, né? Na época era quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa, e também associações criminosas em geral, tá? Então se aplicava a organização criminosa e também a outras formas de associação criminosa. Basicamente trazia meios de prova e procedimento investigativo. Então trazia, por exemplo, infiltração de agentes, ação controlada, esses meios de prova que estão hoje na lei atual, a gente vai estudar mais à frente. Muito bem. Só que veja, essa lei, ela continha graves defeitos, tá? Por quê? Primeiro, olha só, primeiro, essa lei, que é o defeito mais grave, não trouxe o conceito de organização criminosa. ORCRIM, eu sempre vou abreviar para você, é organização criminosa, tá? E ela também, essa lei, não trouxe o delito de organização criminosa, o crime em si de organização criminosa. Ué, professor, então o que ela trouxe? Ela trouxe apenas meios de prova ali, que ela chamava procedimentos investigatórios, para que se pudesse apurar ali crimes cometidos por meio de organização criminosa. Trazia infiltração de agentes, né, ação controlada, dentre outros. Mas há um grave problema aqui, ou havia, porque essa lei foi revogada, mas você precisa saber disso, tá? Por quê? Porque, muito bem, ela traz lá, por exemplo, a ação controlada. Tá, ação controlada vai ser aplicado, então vai ser, né, um meio utilizado para investigação de organização criminosa. Mas o que é organização criminosa? A lei não definia. O que é organização criminosa? A lei não falava. Então, faltava o conceito legal para a gente saber o que é e o que não é organização criminosa. E não trazia o delito de organização criminosa também. Porque é uma coisa
são os crimes praticados pela organização criminosa, serão punidos. Só que você tem que punir também a organização criminosa, o delito de organização criminosa. E não havia esse delito na lei, tá? E veja, outras leis posteriores também incidiram ali o mesmo erro. Por exemplo, se a gente olhar a redação original da Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 9613 de 98, a redação original, antes da reforma, lá em 2012. 2012 essa lei sofreu uma grande e positiva reforma, né? Mas antes dessa reforma, lá no início de vigência da lei, 3 anos depois, né, dessa lei de organização criminosa aqui, ela também citava a organização criminosa no seu texto. Ela citava ali a possibilidade de haver o delito de lavagem de dinheiro em relação a crimes praticados por organização criminosa, mas também não definia o que é organização criminosa. Então, como que eu posso ter lavagem de dinheiro de crime praticado por organização criminosa se eu não sei o que é organização criminosa? Então, esse era um grave defeito, tá? E aí, a maioria da doutrina entendia que não teria como ser aplicado nenhum desses dispositivos à organização criminosa, porque a gente não sabia o que era organização criminosa. Você não tinha um conceito legal. Além dessas, eu cito, né, a lei de lavagem como exemplo, mas outras leis também mencionavam em um ou outro artigo a organização criminosa, como causa de aumento de pena, por exemplo, negando algum benefício, mas nada disso era aplicável. Por quê? Porque a gente não sabia o que era organização criminosa. Nós não tínhamos um conceito legal. Tá? Então essa é a primeira etapa do nosso recorte aí no tempo, né, sobre o tratamento jurídico de organização criminosa. Muito bem. Segundo ponto. 2. Convenção de Palermo. Convenção de Palermo. Essa convenção é uma convenção internacional. Ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico, nosso direito aqui, pelo decreto 5.015 do ano de 2004. Tá? Então, o decreto de 5.015 de 2004 internalizou essa convenção. E olha que interessante, essa convenção trouxe o conceito de organização criminosa. Então, no texto dessa convenção, você tinha ali o conceito de organização criminosa. Professor, então agora o problema acabou. Porque agora nós temos um conceito de organização criminosa. Parte da doutrina argumentava justamente isso. Olha, como essa convenção ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por meio desse decreto, tá? Então ela tem validade no nosso ordenamento jurídico e ela traz o conceito de organização criminosa, a Lei 9.034, a Lei de Lavagem de Dinheiro e todas as outras, tá? Que prevêem ali a organização criminosa. Agora a gente vai poder aplicar esses dispositivos, porque agora, finalmente, graças a Deus, nós temos um conceito de organização criminosa. Alguns doutrinadores defendiam exatamente isso, tá? Só que outra parte da doutrina, majoritária inclusive, e essa segunda corrente que eu vou citar para você, foi adotada pelo STJ, vai entender que não. Mesmo com essa internalização da Convenção de Palermo, nós não poderíamos utilizar esse conceito. Ué, por que não? Porque esse conceito foi internalizado por meio de decreto. E não dá. Fere o princípio da legalidade. Veja só, olha o raciocínio. Tá? O conceito de organização criminosa, ele vai influenciar no âmbito penal. Vai possibilitar, por exemplo, a caracterização de crime de lavagem de dinheiro. Porque lá na lei de lavagem, antes da reforma, né, de 2012 ali, você tinha a lavagem de dinheiro em relação a crimes praticados por organização criminosa. Então vai possibilitar a criminalização do sujeito ali pelo delito de lavagem de dinheiro. E em outras leis, você tem ali causa de aumento de pena, a lavagem de dinheiro, ou seja, vai refletir no âmbito penal. Se vai refletir no âmbito penal, inclusive possibilitando a caracterização de crime, isso não pode ser feito por meio de decreto. Por quê? Porque por meio de decreto vai ocasionar uma violação ao princípio da legalidade. Tem que ser feito por meio de lei. Se fosse uma lei prevendo esse conceito, aí beleza.
Agora, por decreto, que foi o decreto que internalizou a convenção, né? Não teria como ali, né, a parcela da doutrina vai argumentar dessa forma, utilizar esse conceito, né? Foi no passado, né? Não teria como ser utilizado esse conceito, tá? Inclusive, o STJ decidiu nesse sentido, ó, a gente extrai essa conclusão desse julgado. O crime previsto no artigo 1º da Lei 9613, que é a lei de lavagem de dinheiro, é o crime que eu falei para você antes da reforma de 2012, ó, antes das alterações promovidas em 2012 por essa lei aqui, previa que os recursos ilícitos submetidos ao branqueamento, a lavagem, poderia ter como fonte quaisquer dos crimes constantes dos incisos ali. Nos termos do entendimento firmado pelo STF, o tipo penal do inciso 7 do artigo 1º da lei de lavagem, né, antes da reforma, não incide a fatos praticados durante a sua vigência, que é a possibilidade de lavagem de dinheiro por organização criminosa que eu citei. E por que não incide? Já que é ausente norma tipificadora do conceito de organização criminosa. Aquela época você não tinha. Inclusive o STJ está considerando aqui que não se poderia utilizar a Convenção de Palermo. Tá? Esse aqui é um julgado de 2019. A ausência de descrição normativa do conceito de organização criminosa à época dos fatos, tá? Anteriores à Lei 12.850 de 2013, então essa internalização aqui ocorreu em 2004. Ó. Então, antes da nossa lei atual, que é de 2013, impede o seu reconhecimento, não só como crime antecedente de lavagem, mas também para caracterizar hipóteses equiparadas, tá? Nos termos lá da lei de lavagem, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal, lá do artigo 1º, julgado de 2019. Tá? Então, o que a gente extrai desse julgado? É que a Convenção de Palermo não poderia ser utilizado ali para trazer o conceito de organização criminosa. Ou seja, né, antes da nossa Lei 12.850, tem até uma lei anterior que a gente vai ver agora, que trouxe o conceito, aí estava tudo certo, tá? Mas atualmente, Lei 12.850, a gente não poderia utilizar outro conceito, a gente não poderia utilizar o conceito da Convenção de Palermo. Portanto, esse julgado do STJ adotou a corrente que entende que o conceito da Convenção de Palermo não poderia ser utilizado porque foi internalizado por meio de decreto, tá? Muito bem. Próximo ponto. 3. Lei 12.694 do ano de 2012. Qual lei que é essa? Essa é a lei que trata do processo e julgamento colegiado, processo e julgamento colegiado de crimes praticados por organização criminosa. Processo e julgamento colegiado de crimes praticados por organização criminosa, tá? Essa lei trata de vários aspectos, mas o que eu quero destacar aqui com você? Essa lei, ela finalmente trouxe o conceito legal, o conceito através de lei, legal, portanto, de organização criminosa. Finalmente, agora sim. Agora, a partir da Lei 12.694, do ano de 2012, que trata de vários assuntos, tá? Mas dentre eles traz o conceito legal de organização criminosa, a partir daí, nós podemos utilizar esse conceito para influenciar nas leis ali que mencionam organização criminosa. Esse é um conceito válido. Mas veja, a Lei 9.034 que a gente vê é de 1995. Quase 10 anos depois é que a gente tem o conceito. Olha que coisa louca, tá? Aí a gente tem realmente um conceito a partir de agora que vai poder ser utilizado. Vai poder ser utilizado. Legal? Muito bem. Só que posteriormente, e o último ponto da nossa análise aqui, item 4, entrou em vigor a Lei 12.850 de 2013, que é a nossa atual lei de organização criminosa. Nossa atual lei de organização criminosa, ela entra em vigor. E é uma lei que traz muitos pontos, traz vários pontos. É a lei que a gente está estudando, né? A gente fez a evolução legislativa até chegar aqui. E qual que é a consequência na nossa análise no tempo da vigência da Lei 12.850? Várias, tá? Eu vou colocar aqui no outro slide e eu já trouxe pronto aqui para você, ó.
O que a Lei 12.850 ela faz? Primeiro, ela revogou expressamente a Lei 9.034 de 1995. Então, essa leizinha aqui, que foi a primeira que a gente viu no nosso recorte, essa antiga lei de organização criminosa, não está mais em vigor desde 2013. Por quê? Porque a nossa atual lei de organização criminosa revogou completamente de forma expressa. Já era, também não era uma boa lei, tá? Tinha que ser revogada mesmo. Beleza. Além disso, a nossa lei 12.850 prevê outro conceito legal de organização criminosa, que a gente vai estudar daqui a pouco, né, que é o conceito previsto ali no artigo 1º, parágrafo 1º. Aí você vai falar, pera lá, professor, mas a lei de um ano antes, 2012, ela trouxe um conceito legal finalmente e que a gente poderia utilizar para a grande maioria da doutrina. Pois é, mas a lei do ano posterior, lei 12.850, trouxe outro conceito. E agora? A gente vai ficar com dois conceitos? Para a maioria da doutrina, não. Tá? Para a maioria da doutrina, esse conceito da lei 12.850 revogou tacitamente, ou seja, a gente subentende que ele revogou o conceito de organização criminosa previsto, ou seja, da lei 12.694 de 2012. Mas cuidado, não foi a lei inteira que foi revogada. Foi apenas o seu artigo 2º, tá? O restante segue em vigor. O artigo 2º que trazia o conceito de organização criminosa. Então, a maioria da doutrina vai defender isso. Olha, a nova lei de organização criminosa, a lei 12.850, ao trazer o seu conceito de organização criminosa, ela vai revogar o conceito da lei anterior, da lei de 2012. Só o conceito. Porque ela traz um novo conceito dela. O ideal, olha que coisa louca, o ideal era que o legislador expressamente tivesse revogado. Na lei 12.850, ele citasse lá o conceito de organização criminosa, da lei 12.694, lá no seu artigo 2º, encontra-se revogado. Mas ele não trouxe essa revogação expressa do conceito. Tudo bem, mas é incompatível, né? Como é que você vai ter dois conceitos de organização criminosa? Por isso que a doutrina vai entender que houve uma revogação tácita, não foi expressa, mas a gente subentende que foi revogada. O legislador deveria constar isso expressamente, mas o nosso legislador, muitas vezes, ele é péssimo. A função dele é legislar e ele desempenha muito mal, principalmente em direito penal, muitas vezes. Às vezes acerta, mas muitas vezes erra. Então, só para você ver, a gente tem uma lei de 1995 que trazia lá a organização criminosa, e o conceito, que ela não trouxe o conceito, deveria trazer, né, mas não trouxe, e somente quase 10 anos depois, em 2012, que a gente teve um conceito. Dá para falar que esse poder legislativo ele é eficiente? Óbvio que não, né? Se fosse uma empresa privada, seria uma das piores do Brasil. E foi isso que realmente aconteceu. Então, aí mais uma vez, né, na lei 12.850, teria que ter revogado o conceito da lei que um ano antes você trouxe. Um ano antes entrou em vigor. Não, mas não revoga expressamente. Enfim. Mas aí a doutrina vai lá e vai entender, pelo menos a maioria, tem gente que discorda, tá? Mas a maioria vai entender que foi tacitamente revogado. Hoje a gente usa o conceito que, inclusive, a gente vai estudar daqui a pouco, da Lei 12.850. Só que a nova Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850, ela não traz apenas o conceito de organização criminosa. O que é organização criminosa? Ela faz isso? Faz. Ela nos explica no artigo 1º, parágrafo 1º. Mas ela traz outros pontos também, que despencam em prova. Olha só, ela tipifica finalmente o delito de organização criminosa, que está lá no artigo 2º. Porque uma coisa é a organização criminosa em si, aquele que integra, que financia uma organização criminosa, deve responder pelo delito de organização criminosa. A outra coisa são os delitos praticados pela organização criminosa, que o sujeito também vai ter que responder. Mas eu tenho que punir ele também, tão somente por integrar uma organização criminosa. A gente não tinha esse crime. Hoje a gente tem, né? Desde 2013. E ela não traz apenas o crime de organização criminosa. Traz outros também correlatos.
traz uma figura equiparada, que a gente vai ver no artigo 2º, parágrafo 1º, e traz outros também no artigo 18, 19, 20 e 21. Então você tem vários crimes aqui na Lei 12.850, e não só o crime de organização criminosa em si, propriamente dito. A gente vai estudar. Tá? E não é só isso. Além do conceito, além desses crimes, ela dispõe sobre a persecução penal e os meios de obtenção de provas aplicados, né, ao contexto da criminalidade organizada. Ela prevê aqui a infiltração de agentes, ela prevê a ação controlada, ela prevê a colaboração premiada, tá? Ela prevê aqui também acesso a dados cadastrais. Então você tem aqui vários pontos, tá? Vários meios de obtenção de prova, e tudo isso despenca em prova. E a gente vai ter que aprender. Muito bem. E ela também altera dispositivos lá do Código Penal, né? Artigo 288, que antes era quadrilha ou bando, agora é associação criminosa, a gente vai ver mais à frente. Muito bem, tá? Então eu fiz essa evolução legislativa até finalmente a gente chegar no estágio atual. E o que a gente vai aprender a partir de agora na nossa aula? Olha só, a gente vai aprender o que está na tela. A gente vai passar pelo conceito de organização criminosa, olhar os delitos da lei, olhar esses meios de obtenção de prova que eu citei para você, ação controlada, infiltração de agentes, colaboração premiada, acesso a dados cadastrais, e a gente vai finalizar analisando as alterações, algumas alterações ali promovidas no Código Penal, principalmente no artigo 288. Tá? É isso que a gente vai fazer. Mas veja, parece pouca coisa, mas serão algumas horas que a gente vai ficar em relação a esses pontos, tá? Mas basicamente é isso. Veja, agora antes de entrar efetivamente aqui na Lei 12.850, e até vou colocar o próximo slide para você, tá? Para você se animar com esse tema, que é o conceito atual de organização criminosa, que é o item 1.2, eu quero só agora destrinchar um pouco mais do que eu falei no começo. Veja, na minha opinião, a lei de organização criminosa é a lei mais complexa, é a lei penal mais complexa que a gente tem, na minha opinião, tá? Porque quando você olha a letra da lei, tem muito detalhe, jurisprudência, meu Deus, muita jurisprudência. E dentro da lei de organização criminosa, o tema mais complexo é a colaboração premiada, sem sombra de dúvidas, que, aliás, eu acho o tema mais complexo de toda a legislação penal especial. Tanto pela letra da lei, quanto pelos inúmeros entendimentos jurisprudenciais. Tá? Você tem entendimento jurisprudencial à torto e à direito. Então, o que é a lei de organização criminosa? É um grande abacaxi. Pense num abacaxizão. Só que é um abacaxi que a gente vai ter que descascar. E por que a gente vai ter que descascar? Porque cai na sua prova. O seu examinador cobra muito a lei de organização criminosa. Porque se fosse um abacaxi pouco cobrado, a gente não precisava descascar. Ou descascava só um pouco. Mas é muito cobrado. É uma das leis mais cobradas em prova, ao lado da lei de drogas e lei Maria da Penha. É muito cobrado em prova. Então a gente vai ter que descascar. Muito bem. O que eu vou fazer com você aqui? Você pode ter certeza. Você vai aprender a melhor forma de descascar esse abacaxi. Eu tenho que te falar que é um abacaxi, não é algo simples. É algo complexo. Só que você vai aprender. E vai valer a pena porque isso cai na sua prova. Quando cai, a maioria erra e você vai acertar. Tá? Se você pegar a maioria das aulas, a maioria dos cursos, esse abacaxi só é descascado até metade. Pouquíssimas aulas descascam o abacaxi inteiro, mas para sua prova precisa ser totalmente descascado. Então, o que eu me comprometo para fazer com você? Falar que a aula vai ser fácil, simples, e você vai entender tudo rapidamente? Não, esquece, isso não vai acontecer, porque é uma lei complexa, tá? Mas eu vou te passar tudo o que você precisa para entender, você não vai só decorar, você vai entender todos os pontos dessa lei, e se cair na sua prova, você vai acertar. Só que você vai precisar insistir nessa aula, tá? Tudo vai fazer sentido, mas não será uma aula curta. Será uma aula longa, onde eu vou te passar tudo que você precisa. E vai valer a pena. Sem mais delongas, voltemos aqui. Vamos lá. 1.2. Conceito atual de organização criminosa. Artigo 1º, parágrafo 1º. O artigo 1º fala: essa lei define a organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento a ser aplicado. Tudo isso a gente já viu no slide anterior. Aí o parágrafo 1º é que vai trazer para a gente aqui o conceito de organização criminosa. Excelente. Considera-se organização criminosa
a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º, menciona os requisitos para que nós possamos ali analisar e verificar se há ou não organização criminosa, tá? E esses requisitos, eles são cumulativos. Significa dizer que para que haja organização criminosa, tudo isso tem que estar preenchido. É isso, professor? Você vai ler a lei e falar decora, porque isso cai em prova, tá? Você vai ter que memorizar, mas a gente vai quadripartir, são 4 pontos que a gente divide esse artigo 1º, parágrafo 1º, para que você entenda melhor. E eu tenho que fazer aprofundamentos também, tá? Então a gente vai pegar esse artigo 1º, parágrafo 1º e dividir em 4. Só que as 4 partes devem estar preenchidas para que haja uma organização criminosa. Por questões didáticas, eu faço dessa forma. Então vamos lá. Primeira parte, vamos destrinchar isso aqui, tá? Primeira parte. Veja, primeira parte ali dos requisitos. Tem que ser uma associação de 4 ou mais pessoas. A associação de 4 ou mais pessoas. Tá? Ou seja, se na sua prova tiver ali mencionando que 3 pessoas estavam associadas, já não pode ser organização criminosa. Porque para ser organização criminosa, o mínimo é 4. 4, 5, 6, 7, 4 ou mais pessoas. Tá? Se for menos que 4, já não é organização criminosa. Pode ser outro crime, mas organização criminosa não é. Ah, basta isso? Não. Agora, aprofundamentos em relação a essa parte ali do conceito. Professor, os inimputáveis, eles são computados para esse número mínimo aqui, para que se atinja o número mínimo? Eles são computados. Então, olha só. Imagine que você tem ali uma associação de 4 pessoas. Você tem 4 pessoas. Uma delas é maior de 18 anos. As outras 3 estão adolescentes de 16, 17 anos. Ou seja, os outros 3 são inimputáveis, né? Porque quando é menor de 18 anos, criança ou adolescente, eles são inimputáveis. Eu posso contar os inimputáveis para se atingir o número mínimo de 4? Posso. Eles são computados, sim, desde que um deles seja maior de 18 anos. Se um for maior de 18 anos, ou seja, se um for imputável, os inimputáveis serão computados para que a gente atinja o número mínimo de 4. Questão de prova e você tem que saber. Tá? Já caiu? Já caiu em prova. Muito bem. Outro ponto importantíssimo de aprofundamento. O agente infiltrado não é computado. Não é computado. Então, veja, eu não posso contar no número mínimo de 4 o agente infiltrado. A gente vai estudar a infiltração de agentes do artigo 10 da lei, tá? É quando você tem um agente de polícia que está infiltrado numa suposta organização criminosa, se fazendo passar por integrante dessa organização, né? Por criminoso também. Ele é um agente infiltrado. Eu posso contar ele, imagina que você tem 3 pessoas, que são os criminosos em si, e você tem um agente infiltrado lá. Eu posso contar esse agente infiltrado para dar o número mínimo de 4? Não. Porque a atuação do agente infiltrado é dissimulada, é disfarçada. Ele não é verdadeiramente um criminoso. Por isso eu não vou contar ele para atingir o número mínimo de 4, tá? Ele não pode ser computado. O agente infiltrado, não. Há uma questão boa de prova para ser cobrado. Outra questão boa, tá? A doutrina vai entender, e aqui eu cito o professor Renato Brasileiro, basta que um associado seja de fato identificado
Basta que um associado desses 4 ou mais seja identificado. Quanto aos demais, basta comprovar a sua existência. Então, olha só. O que o professor Renato Brasileiro argumenta, ensina? Isso aqui é muito interessante. Quando o Ministério Público for oferecer a denúncia, ele vai ter que comprovar esse requisito, né? Se ele quiser oferecer denúncia por organização criminosa, ele vai ter que comprovar que houve uma associação de 4 ou mais pessoas, tá? Só que olha só, o Renato Brasileiro, ele entende de forma muito inteligente que basta que ele identifique de fato, né, com o nome, com a identificação pessoal, um desses integrantes. Um desses integrantes. Não precisa identificar os 4, né? Nome, sobrenome, CPF, data de nascimento dos 4. Não. Basta que individualize um. Os demais, ele precisa comprovar a existência, ou seja, que de fato tinha outras pessoas. Né? Você tem filmagens, você tem provas testemunhais. Não conseguiu individualizar e identificar os outros 3. Não precisa. Tá? Um deles vai ter que ser identificado. Né? Qualificação pessoal e tudo mais, de um é necessário. Mas dos outros não. Basta comprovar a existência dos demais. Se conseguir identificar todos, beleza, excelente. Tá? Mas não é necessário para que haja, por exemplo, o oferecimento da denúncia. Mas tem que comprovar que existe. Porque, veja, é necessário identificar pelo menos um, porque senão como é que você vai ali, né, oferecer denúncia, ter condenação, se você não sabe quem é o autor? Então, um pelo menos vai ter que ter sido identificado. Tá? Mas é necessário comprovar a existência dos outros, porque você vai ter que comprovar que tinha ali no mínimo 4 pessoas. Não precisa identificar, mas precisa comprovar que elas existem de forma associada. Legal? Então, cuidado com isso. Essa seria uma questão, na minha visão, extremamente aprofundada, mas que pode cair, em especial numa segunda fase, numa primeira também, e que vai te diferenciar dos seus candidatos, tá? Porque, como eu disse para você, essa que é a aula mais completa que você vai ver de organização criminosa. O meu objetivo é esse. Tanto é que eu não tenho nem limite para terminar essa aula. Calculo 10 horas, mas se precisar de 15, de 20, eu vou. Acredito que não vai chegar a 20, né? Mas, enfim, acredito que vou passar um pouquinho de 10. Aqui, eu trago para você, só a título de comparação, porque cai bastante em prova, tá? A diferenciação, porque nós temos vários crimes associativos no nosso ordenamento jurídico, tá? A lei de organização criminosa que a gente está estudando vai exigir um número mínimo de 4 pessoas. Muito bem. Mas se você olhar o artigo 35 da lei de drogas, que é outro crime associativo, que é a associação para o tráfico de drogas, o número mínimo lá é de 2. 2 ou mais pessoas. Se você olhar o artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa, né, antiga quadrilha ou bando, que hoje é associação criminosa, o número mínimo é de 3 ou mais pessoas. Se você olhar a associação para genocídio, que é o artigo 2º da lei 2889 de 56, lá também é igual a organização criminosa. O número mínimo é de 4. A lei cita mais de 3 pessoas. Se você ler o artigo 2º da lei 2889 de 56, que é a lei de genocídio, lá está mais de 3 pessoas, que é a mesma coisa do que 4 ou mais pessoas. Tá? Só a título de comparação. Você tem vários crimes associativos e cada um deles traz um requisito mínimo do número de pessoas associadas. Essa tabela vai salvar a sua vida em várias questões. Então você precisa memorizar ela. Legal? Estou analisando só essa parte aqui agora, né? A gente está analisando só esse conceito, mas eu já trago ali, em relação a essa primeira parte do requisito, esse comparativo, porque vai te ajudar também. Beleza? Excelente. Segunda parte ali do nosso conceito. 2. Associação, né, de 4 ou mais pessoas. 2. Estruturalmente ordenada. Estruturalmente ordenada e também caracterizada pela divisão de tarefas. Só que aí vem a parte mais importante desse segundo ponto. Divisão de tarefas, vírgula, ainda que informalmente. Ainda que informalmente.
Então, olha só. Tem que ter uma estrutura ordenada. Tem que ter um mínimo de ordem ali para que haja uma organização criminosa. Porque se for algo à moda qualquer coisa, né, as pessoas se reúnem lá sem qualquer organização, pode caracterizar ali o concurso de pessoas. Tá? A gente vai ver, inclusive, que quando a gente fala em associação, exige estabilidade e permanência. Mas isso eu vou aprofundar com você lá no crime, tá? Para não ficar muita coisa aqui. No crime em si, eu vou aprofundar nessa parte com você, tá? De estabilidade e permanência, que é o requisito de todo crime associativo. Então tem que ter o mínimo de ordem, caracterizado por uma divisão de tarefas. Olha, você é responsável pelo planejamento, o outro fica responsável pela contabilidade, o outro vai lá executar de fato os crimes, o outro vai ficar dando cobertura. Então há uma divisão de tarefas. Organização criminosa é isso. Tá? É uma estrutura organizada com divisão de tarefas entre os integrantes. Só que essa divisão de tarefas não precisa ser uma divisão formal. Até pode ser, mas não precisa. Tá? Ter um organograma na parede, assim, com a divisão de cada um. Não, pode ser boca a boca. Uma divisão informal. Isso é o que mais cai. Tá? Quando fala ainda que informalmente, significa dizer que a divisão pode ser uma divisão formal, cheio de hierarquia e tudo mais, ou pode ser também informal. Pode ser informal. As provas gostam de colocar o conceito, olha, associação de 4 ou mais pessoas, caracterizado por uma estrutura ordenada com divisão necessariamente formal de tarefas. Não, questão difícil, inclusive de detalhe. Pode ser divisão formal ou informal. Tá? Tanto é que o Nucci, ele coloca no livro dele muito bem que não é necessário um sistema complexo, estritamente organizado, como se fosse uma máfia italiana. Pode ser, claro que pode, mas não é necessário. Pode ser algo mais informal, mais boca a boca, né? Porque as máfias italianas eram muito organizadas. O PCC, por exemplo, é muito organizado, Comando Vermelho, aí é divisão formal. Mas isso não é necessário. Tá? Pode ser algo mais informal. Tem que ter o mínimo de estrutura ordenada e o mínimo de divisão de tarefas. Informal ou formal. Fechou? Beleza. Próximo ponto do requisito aqui, ó, do conceito, né? Item 3. Item 3. Então, a associação de 4 ou mais pessoas, forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo. Qual que é o objetivo dessa organização criminosa? Obter, e a lei fala, direta ou indiretamente, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. De qualquer natureza, tá? Muito bem, o objetivo da organização criminosa é esse: obter direto ou indiretamente alguma vantagem. E essa vantagem, ela pode ser de qualquer natureza, tá? De qualquer natureza. Olha que interessante. Não necessariamente, vou abreviar aqui, tá? Patrimonial, econômica. Pode ser, pode. Pode ser que a organização criminosa vise grana, lucro, né? Vantagem patrimonial, pode, mas não necessariamente. Você pode ter uma organização criminosa, por exemplo, que pratica infrações penais com o objetivo de controlar determinado bairro da cidade. Então, diretamente, a vantagem que ela quer não é patrimonial, é uma vantagem de poder, de dominação daquela região. Pode ser isso também. Isso pode acontecer, tá? Então, pode ser uma vantagem patrimonial ou não. Tanto é que a lei fala vantagem de qualquer natureza, patrimonial ou não patrimonial. Só que aí a doutrina vai entender o seguinte, e Nucci fala isso muito bem no livro dele. Ó, realmente a vantagem pode ser de qualquer natureza. Pode ser patrimonial, não patrimonial, mas tem que ser necessariamente, a vantagem, necessariamente ilícita. E por que necessariamente ilícita? Porque ela é oriunda da prática de infrações penais. A gente vai ver na última parte do requisito. Essas vantagens
né, que a organização criminosa ela é objetiva, são oriundas da prática de infração penal. Então, será uma vantagem ilícita, necessariamente. Pode ser de qualquer natureza, né? Patrimonial ou não, só que necessariamente ilícita. A gente vai ver no crime de organização criminosa que não é necessário que a organização criminosa, de fato, consiga obter essa vantagem para que o delito de organização criminosa esteja consumado. Não, basta que ela atue com o objetivo de obter. Não precisa que de fato ela obtenha. Basta que ela objetive obter. Né? Objetive ali é conseguir, né? Para não ficar com sinônimos não, né? Com fonemas parecidos ali, porque as palavras são diferentes, significado. Muito bem. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada no crime, tá? Mas eu já adianto alguma coisa aqui com você. Mas eu vou aprofundar no crime, porque senão fica muita informação para a gente falar no conceito, que já tem bastante informação. Beleza. Item 4, última parte do conceito, tá? Então, associação de 4 ou mais pessoas de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem, né, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, com pena máxima superior a 4 anos, com pena máxima superior a 4 anos, ou que seja, né, infração penal que seja de caráter transnacional. É a última parte do nosso conceito. Tá? Então, mediante a prática de infrações penais, como que ela objetiva obter a vantagem que ela quer? Mediante a prática de infração penal. Mas é qualquer infração penal? Não. Vai ter que ser infração penal com pena máxima. Cuidado, não é pena mínima, não. Eles gostam de colocar pena mínima na prova. Não, é pena máxima. Professor, é pena máxima igual a 4 anos? Igual ou superior a 4 anos? Não. Tem que ser pena máxima superior a 4 anos. Se for uma infração penal com pena igual a 4 anos, já não cabe aqui no conceito. O objetivo de obter a vantagem é mediante a prática de infração penal com pena máxima superior a 4 anos. Ou se for uma infração penal de caráter transnacional. Aí independe da pena. Tanto faz a pena aqui, porque ela é de caráter transnacional. O que é caráter transnacional? Envolve transposição de fronteiras, envolve mais de um país. Aí tanto faz a pena. Se for uma infração de caráter transnacional, já está preenchida essa última parte do requisito. Ou, se for uma infração penal com pena máxima superior a 4 anos. É interessante observar que, pelo menos teoricamente, tá? Teoricamente, é possível uma organização criminosa em relação a crime ou em relação a contravenção penal. Porque fala infração penal. Infração penal é gênero, né? E crime e contravenção penal são as espécies. Então, teoricamente, se a organização criminosa visa obter vantagem, qualquer tipo de vantagem, né, mediante a prática de uma contravenção penal com pena máxima superior a 4 anos, seria possível, sim, ali a caracterização da organização que objetiva essa contravenção penal. Tá? Isso teoricamente. Professor, na prática, existe uma contravenção penal com pena máxima superior a 4 anos? Na lei de contravenção penal, não. Só que existe uma lei dos serviços de loteria, que é um decreto, tá, de serviços de loteria, que nos seus artigos 53 e 54, se a minha memória está boa, mas acredito que está, seus artigos 53 e 54, você tem ali contravenções penais com pena máxima superior a 4 anos. Mas é nesse decreto de serviços de loterias. E há uma divisão na doutrina, porque alguns doutrinadores entendem que são de fato contravenção penal, porque lá está escrito contravenção penal, né? A lei fala que é contravenção penal. Só que outra parte da doutrina vai entender, olha, embora o decreto lá fale em contravenção penal, não é verdadeiramente uma contravenção penal, seria crime. Enfim, tem essa discussão na doutrina.
tá? Mas, teoricamente, se você pegar ali um entendimento mais literal, você teria ali no decreto de serviços de loteria contravenções com pena máxima superior a 4 anos, tá? Mas, de fato, teoricamente seria possível e na prática muito difícil isso ocorrer. Beleza? Fechamos o conceito. Então eu já trago tudo pronto aqui para você, ó. Esse é o conceito de organização criminosa da nossa atual Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 do ano de 2013. O que é organização criminosa? Que você tem que comer com farinha isso aqui. Você tem que memorizar e você vai memorizar. É uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que pode ser formal ou não, né? Formal ou informal, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Pela prática de infração penal, deixa eu voltar aqui. Pela prática de infração penal, com pena máxima superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Excelente. Muito bem. É só isso? Não. A gente tem mais 2 pontos, na verdade, para finalizar esse item do conceito. Tá? Caiu recentemente em prova uma questão que, na minha avaliação, era uma questão difícil, tá? Uma alternativa difícil, que questionou o seguinte, na verdade, que afirmou o seguinte, olha, a Lei 12.850, nossa atual Lei de Organização Criminosa, ela traz o conceito de organização criminosa. Aí o aluno vai pensar, vai me perguntar o conceito da lei. Eu já memorizei. Pois é, você sabe o que ela afirmou? A alternativa afirmava o seguinte, conceito este, que nada mais é do que a internalização ou a cópia do conceito contido na Convenção de Palermo. Ou seja, a alternativa estava falando que a Lei 12.850 trouxe o mesmo conceito de organização criminosa contido na Convenção de Palermo, que a gente viu, né? A Convenção de Palermo, internalizada lá pelo decreto, não, para a maioria ali, inclusive para a STJ, não pôde ser utilizado como conceito de organização criminosa, que foi um decreto que internalizou. Mas a questão não está falando isso, a questão está falando que a Lei 12.850 copiou o conceito da Convenção de Palermo e trouxe no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Ou seja, os conceitos são idênticos? Não, não são. E eu vou te mostrar. Esse é o conceito que a gente acabou de ver. Olha o conceito da Convenção de Palermo aqui, ó. Está lá no artigo 2º do decreto que eu mencionei para você e é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Na linha A fala grupo criminoso, grupo estruturado de 3 ou mais pessoas. Aí você já tem a diferença, né? A primeira diferença, tá? Na nossa lei, a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas. Na Convenção de Palermo é 3. Então o número mínimo é menor. Existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na convenção. É diferente também do nosso conceito. Nosso conceito não traz isso. Traz infração penal com pena máxima superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional, com a intenção de obter direto ou indiretamente aqui, né, um benefício econômico ou outro material. Ou seja, são conceitos diferentes. O conceito da Lei 12.850 não é o mesmo conceito da Convenção de Palermo. Então, essa alternativa seria errada, tá? Que, na minha visão, foi uma alternativa difícil. Porque, geralmente, quando o pessoal analisa a Lei de Organização Criminosa, nem vê a Convenção de Palermo. Mas caiu em prova essa diferenciação importante aqui, eu trago para você. Se você resolver essa questão, você vai lembrar dessa aula, tá? Muito bem. 1.3. Aplicação por extensão. Então, olha só. Quando a gente analisa o artigo 1º, parágrafo 2º, está previsto o seguinte, essa lei aplica também, ou se aplica também, aí você tem 2 possibilidades. A infração prevista em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Tá? Então, o que o inciso 1 fala? O inciso 1 fala o seguinte, olha, se você tiver uma infração penal prevista em um tratado ou convenção internacional, basta isso para que a lei de organização criminosa seja aplicada? Não. Além de ser previsto em um tratado ou convenção internacional, tem que estar caracterizada a chamada internacionalidade da conduta. O que é a internacionalidade da conduta? Tem que envolver
a transposição de fronteiras. Tá? É o que está aqui, ó. Quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Tá? Ou seja, a transposição de fronteiras. Né? O resultado iniciada a execução, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Né? Iniciou a execução no outro país e o resultado tenha ou devia ter ocorrido no nosso país. Ou seja, a internacionalidade da conduta, né? A transposição de fronteiras. Mas perceba que aqui são dois requisitos, então. O crime tem que estar previsto em tratado ou convenção internacional e tem que envolver ali a transposição de fronteiras, né? Dois ou mais países. Fechou? Por exemplo, tráfico internacional, transnacional de droga. O tráfico de drogas é um crime previsto em vários tratados ou convenções internacionais. E quando ele é um tráfico internacional, transnacional de drogas, envolve mais de um país. Você poderia aplicar aqui a lei de organização criminosa. Tá? Seria possível. E 2, a lei também vai se aplicar às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo, segundo a lei, inclusive isso aqui foi incluído por essa lei, que é a lei de terrorismo. A Lei 13.260 do ano de 2016, tá? Que é justamente a lei de terrorismo. Então, se for uma organização terrorista, né? Segundo ali o que está na lei de terrorismo, lá você tem a definição, eu vou aplicar a lei de organização criminosa também. É interessante observar 2 pontos aqui para você, tá? Primeiro, que é um ponto relevante. Nessas 2 situações, perceba, não é necessário nesses 2 incisos, que se preencha o conceito de organização criminosa para que a Lei 12.850 incida. Não. Mesmo que não se enquadre no conceito que a gente acabou de ver, do artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Se for alguma dessas 2 hipóteses, a Lei 12.850 poderá ser aplicada, porque aqui está falando da aplicação por extensão. Aplica-se também. Ou seja, além de eu aplicar a lei, né, para as organizações criminosas, segundo o conceito do artigo 1º, parágrafo 1º, eu também vou aplicar para essas 2 hipóteses, que não precisam preencher o conceito lá do artigo 1º, parágrafo 1º, porque é uma aplicação por extensão aqui. Né? Essa é a observação mais relevante. Uma outra observação particular minha é que o que está no inciso 1 já está no conceito de organização criminosa, né? Porque a organização criminosa, pelo menos quando eu olho o último ponto lá, se aplica a infrações penais ali transnacionais. Mas tudo bem, tá? É memorizar o texto legal aqui que você vai acertar na sua prova. Então, nessas 2 situações, não precisa preencher todas as partes ali do requisito do artigo 1º, parágrafo 1º, porque é uma aplicação por extensão. Fechou? Beleza, excelente. E com isso, nós fechamos esse primeiro item, que é o conceito ali, né? O item 1, que são os aspectos iniciais, né? Mas o item 1.2 e 1.3, que é o conceito e a aplicação por extensão. Agora a gente vai para o item 2. Falar do crime de organização criminosa, que é o artigo 2º, tá? Então, olha só. A gente fechou o item 1, os aspectos iniciais, analisamos, né, no 1.1, toda aquela evolução legislativa até a gente chegar na Lei 12.850, e eu fiz uma pequena introdução dela. Daí a gente foi para o conceito de organização criminosa, item 1.2, importantíssimo, tudo que você precisa saber do conceito. Eu falei tudo. Você pode pegar todas as questões, aliás, todas as questões de prova, até a data que eu estou gravando, eu analisei. Todas, tá? Para fazer essa aula. Muito bem. Falamos de aplicação por extensão, agora a gente vai analisar cada um dos crimes. Então, eu vou jogar aqui na tela e eu vou te explicar. Olha só. A gente vai começar no artigo 2º caput, que é esse que está na tela aqui, né? É o crime de organização criminosa propriamente dito, que é promover, constituir, financiar, integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, a organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Esse é o primeiro crime da lei, que é o crime de organização criminosa em si. Né? Mas nessas considerações preliminares, eu vou falar rapidamente de todos os crimes para você. Quais são os crimes que a gente tem na Lei 12.850? O artigo 2º caput, que é esse que a gente vai começar a analisar no próximo bloco, organização criminosa. Aí, se você olhar o artigo 2º, parágrafo 1º, você tem um crime importantíssimo para a prova também, que é uma figura equiparada. O artigo 2º, parágrafo 1º é um crime de obstrução à justiça
aplicado no contexto da criminalidade organizada. Muita coisa para falar, jurisprudência, e cai em prova. A gente vai tratar dele também depois de analisar ali o delito de organização criminosa, que é esse que está em verdinho aqui, tá? E também nós temos outros crimes, artigos 18, 19, 20 e 21, que são crimes aqui ligados aos meios de obtenção de prova, né? Ali a fase de investigação e tudo mais. A gente vai analisar tudo em conjunto, né? Porque se você olhar, tá lá artigo 2º caput, artigo 2º parágrafo 1º, e aí pula lá para o 18. Mas eu não vou esperar falar de todos os temas entre o artigo 2º e o artigo 18 para voltar no crime lá na frente, não. Se é crime, a gente vai analisar todos os crimes agora, para depois a gente ficar livre e analisar os meios de obtenção de prova, que tem muita coisa para a gente falar. Muito bem, é assim que a gente vai fazer nesse item 2, tá? Mas, em relação a todos os crimes da lei, o que você tem que saber? Todos são dolosos, ou seja, na Lei 12.850 não tem nenhum crime culposo, não tem. Todos eles são dolosos. Além disso, é interessante você saber também que todos eles serão processados e julgados mediante ação penal pública incondicionada. Todos eles. Não tem ação penal pública condicionada à representação aqui na lei. Não tem. Todos eles são de ação penal pública incondicionada. Isso vale para todos, tá? Isso vale para todos. Beleza. Veja, a gente vai encerrar aqui essa primeira aula. Essa primeira aula, eu sempre falo isso que eu vou falar agora, tá? Geralmente essa primeira aula vai para o YouTube, né? Vai gratuita aí para o YouTube. Talvez você esteja assistindo no YouTube. Se a aula é grande como essa de organização criminosa, a primeira, a segunda, a terceira vai no YouTube. As demais é só para quem assinar o nosso curso. Então nós temos o curso aí de legislação penal especial, tá? Até vou voltar aqui, primeiro slide, curso de leis penais especiais. E se você quiser assistir o módulo completo, você assina, adquire o nosso curso, que está com preço especial, e você vai ter acesso a essa e várias outras leis, tá? Acredito que as três primeiras aulas de organização criminosa eu vou colocar no YouTube. As demais é só para quem acessar ali o nosso curso. Você tem o site felipeavila.com, que você pode adquirir o curso, tá? Às vezes tem uma promoção ali que você quer ficar ligado. Vai lá no meu Instagram, Felipe Ávila Prof, que eu tenho o link do site também, se você por um motivo não conseguir acessar. Se tiver uma promoção, eu vou postar lá também. E aí você vai ter acesso. Eu sempre falo isso porque muita gente às vezes comenta, cadê a outra parte da aula? Cadê a outra parte? Uma parte a gente disponibiliza aqui no YouTube e as demais é para quem comprar o nosso curso, investir aí, porque a gente tem tempo para produzir a aula. Essa aula aqui, levei bastante tempo, e aí a gente faz essa troca, né? Você adquire o curso e a gente te dá aí o material de qualidade, tá? Mas provavelmente as outras 2 horas de aula a gente vai postar aqui no YouTube também. Fechou? Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!